Olá, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilber Donizete, editor do blog Cristianismo Radical, e peço que você dê o seu like, o seu joinha nesse vídeo, indique esse canal para mais alguém, se inscreva no canal, né? E nos ajude a compartilhar do mesmo com outras pessoas. Umas 2 semanas para trás, as redes sociais todas comentaram sobre um reality show promovido por uma universidade com jurados como cantores evangélicos, e o reality show era no estilo The Voice, né, que a Globo faz, que a Rede Globo faz, e só que era com cantores gospel, né? Então, lançando cantores novos, gospel, e no final alguém vencedor. A pessoa que ficou em segundo lugar não ganhou o festival, mas que teve a sua música mais divulgada nas redes sociais foi uma moça do Pará, do estado do Pará, chamada Aimee Rocha, com a música curtinha, na verdade, e chamado Evangelho dos Fariseus. E essa música ganhou uma repercussão muito grande, né, em todas as redes sociais, né, e foi muito comentado, criticado, elogiado. Primeiro tentaram fazer uma definição sobre a música, né? A música, na verdade, a moça tem uma voz bonita, né, melodiosa, e alguns falaram que era uma música profética, com crítica social. Outras pessoas tentaram desacreditar tanto a música como a cantora, tentando ver sua origem, que igreja era, se era desigrejado, se não era, né? A música era simples, ela começava falando que a gente faz eventos, né? Eventos, gosto para nós mesmos, oramos para nós mesmos e não pelos outros, e que as contribuições da igreja, aí ela faz uma crítica a como que está sendo utilizado contribuições na igreja, e fala que se vive o evangelho de fariseu, é só essa menção que ela faz, e depois ela faz uma crítica social. Ela fala que a Amazônia está queimando, que o Marajó, não se olha a questão da ilha do Marajó, né? É um arquipélago lá no Pará, e fazendo, né, uma inferência à questão de crianças, né, da denúncia que existe sobre aquela região, que é, no caso, exploração sexual de crianças, tráfico humano, infantil, tal. Bom, então, como eu falei, em primeiro lugar, foi elogiada como uma música profética. Outros já falaram que ela é apenas uma crítica social, e já teve gente que pegou e falou: não, essa música é socialista, e pessoas de uma ala ideológica da direita já criticou e tentava associar quase que a moça a alguma coisa de socialismo, até que se descobriram que quando ela faz menção à ilha do Marajó, essa denúncia já havia sido feita pela ministra Damares, do governo anterior, de direita, e que na época foi criticado pela esquerda. Então, quer dizer, é um negócio, uma polarização política tremendo. Parece que não interessa. O interessante é o lado que está propondo a coisa é criticado pelo outro. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu sei que teve essas críticas aí nesse caso aí. A questão da Amazônia, realmente, a gente sabe, está aí nos noticiários sobre a questão da Amazônia já tem um tempo, das queimadas, da derrubada de floresta, né? Tem muita questão envolvida lá, a questão Yanomami. Essa questão lá da Ilha do Marajó, realmente já tem reportagens sobre ela, existem investigações em curso, e deve ser, as autoridades têm que dar uma atenção mesmo, que é uma situação crítica, horrível, né, que tem que ser combatido, que é o tráfico humano, infantil, exploração de crianças. Apesar
que isso não ocorre somente nessa região. Infelizmente, em outras regiões do nosso país, também há tráfico humano, também há exploração infantil, não é privativo, infelizmente, apenas de uma região, mas várias outras regiões do país também tem isso, e outras regiões do mundo também, né? Quando você vê relatórios sobre a própria ONU ou de entidades que monitoram a questão de direitos humanos, do tráfico humano, aí você vai ver isso de forma terrível, né? No leste europeu, na África, América Latina, diversos países. Então, é um negócio que tem que ser combatido, mas existe em vários lugares, infelizmente, inclusive no nosso país. Bom, a questão da crítica social foi isso. Agora, sobre a questão da palavra, o Evangelho dos Fariseus, é que eu gostaria de me ater mais um pouco. E também da questão que alguém falou, mas está criticando a igreja, dizendo que não é todo mundo que faz utilização errada de aplicação de recursos. Realmente é verdade, né? Não se pode generalizar todo um segmento, toda liderança. Toda a vida existiu boas lideranças, péssimas lideranças, exemplos positivos, exemplos negativos. Não se pode generalizar mesmo. Mas o que seria um evangelho de fariseu, né? Eu fico pensando que tem gente que às vezes, eu não estou falando que é o caso da cantora, não. Estou falando que muitas pessoas utilizam a palavra fariseu, mas sem nem saber a origem dele. Quem eram os fariseus? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quem eram os fariseus na Bíblia? Né? Muitos deles fizeram oposição ao ministério de Jesus. Mas quem eram eles? Bom, o judaísmo na época de Jesus estava dividido em seitas, em segmentos, né? Então havia os saduceus, que era formado pela a elite judaica, né? Era a aristocracia judaica, estava lá, e eles detinham o sacerdócio, eles detinham o controle sobre o templo, eles detinham a gestão do templo e do sinédrio. No sinédrio, que era funcionava como um parlamento e ao mesmo tempo um tribunal judaico para julgar coisas relativas à religião, né, e alguma coisa civil também dos judeus. Era composta, tinha judeus, tinha fariseus e tinha saduceus, né, tinha as duas, mas quem mais detinha o poder naqueles dias era mais os saduceus, né? Mas os fariseus eram uma parte grande também, né? A origem deles, na verdade, é em torno de 150 anos antes de Cristo, no momento que estava havendo a helenização, não só da Palestina, né, daquela região ali, onde estava Israel, mas também do mundo, porque no 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande foi o grande conquistador do mundo da época, né? Em poucos anos, em 13 anos, ele praticamente conquistou o mundo de sua época. E ele era macedônico, mas foi educado pelos gregos. O pai dele era Filipe, da Macedônia, dominou a Grécia. E Alexandre teve uma educação primorosa, ele foi educado por Aristóteles, né? Então, Alexandre o Grande era apaixonado pela cultura grega. Então, onde ele conquistava, ele deixava filósofos, educadores gregos para ensinar a língua, a cultura, né, e a filosofia. Chegou um ponto que até a religião grega estava sendo espalhada pelo mundo, daquilo que a gente conhece hoje como mitologia grega. Então o mundo foi helenizado. Nos dias de Jesus, a dominação pelas armas era de Roma, mas a cultura era grega, a tal ponto que alguns historiadores chamam o império da época de império, não só o Império Romano, mas alguns chegam a usar a expressão império greco-romano, porque a Grécia dominava pela língua. O idioma franco do mundo de então, a língua do comércio, era o grego.
Então, só que nos 150 anos de Cristo surgiu um imperador, né, um rei, lá que dominava aquela região lá da Síria, de Israel, que era Antíoco Epifânio, e ele tentou impor a todo custo a questão da helenização para os judeus. E chegou a profanar o templo, a fazer um sacrifício de um porco no templo, sabendo que o porco era considerado animal imundo, e isso causou a revolta dos Macabeus. Está no livro dos Macabeus, a primeira, segunda Macabeus, que é um livro histórico, né, que está inclusive na Bíblia Católica, e mostra a revolta dos Macabeus. Israel consegue uma independência durante 100 anos dos impérios, até que no ano 63 ele volta novamente a ser dominado por um império, e dessa vez por Roma. Então, na época que surgiu esse combate a essa helenização, surgiu os fariseus, um grupo que significava os separados. Então, o que eles queriam mostrar que Israel tinha que viver separado daquela helenização, tinha que valorizar sua cultura, sua língua e sua religião. Então, o propósito, né, vamos dizer, a origem dos fariseus foi até, vamos dizer, benéfico ou até justificada. Mas quando chega nos dias de Jesus, eles eram aquelas pessoas que eram literalistas, queriam viver a Escritura de forma literal, literal mesmo, a tal ponto que um fariseu na rua, ele andava com versículos atados nas roupas, né, no corpo. Então, se lá em Provérbios falava, pega a lei, atas a teu pescoço, a tua braço direito, a tua testa, teu cabelo, eles faziam isso literalmente mesmo, eles arrumavam versículo bíblico e atava no cabelo, no braço, na roupa, e saía pendurado com versículos. Segundo eles, estavam vivendo a literalidade. E esse grupo se opôs muito ao ministério de Jesus. Muitas vezes Jesus teve embates com eles. O discurso mais duro do ministério de Jesus foi contra os religiosos em Mateus 23. E ali sim ele fala algo que a gente teria que combater para não viver esse modelo. Vamos dizer agora no sentido da música, da moça, da Aimee Rocha, o Evangelho de Fariseus. Então, o que seria isso? Olhando Mateus 23 e Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7 também, a gente vê qual é a crítica de Jesus. Ele fala, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus, façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque ensinam uma coisa e fazem outra. Aí tem uma hora que Jesus fala hipócritas, né? Então, quando Jesus fala hipócritas, ele estava dizendo que eles eram teatrais, que eles eram da performance, não da verdade interior. Porque Hipócrates eram os atores da época, que se apresentavam nas praças com máscara. Então, na hora que Jesus fala, vocês são hipócritas, ele estava querendo dizer, vocês são atores, né? Vocês apresentam uma coisa e vivem outra. Vocês tentam aplicar literalidade, mas ao mesmo sem misericórdia. Vocês fecham a porta do reino dos céus de tal ponto que nem vocês vão entrar. Guias e cegos, olha onde você viu, né, guias e cegos. Falou, ambos vão cair no buraco. Então Jesus faz uma crítica duríssima, né, a esse grupo, em Mateus 23. Então, fariseu, quando ele ataca eles nesse sentido, né, e chamando de hipócrita, é isso, quer dizer, vocês são teatrais, vocês são da performance e não da verdade interior. Vocês são como sepulcros caiados, que colocam cal em cima da sepultura, mas por dentro tem podridão, né? O exterior está do prato está limpo, mas no fundo dele tem sujeira. Então é isso que ele está falando, é viver. Jesus estava chamando para viver o evangelho de forma límpida, de forma transparente, de forma verdadeira, e não teatral, não fazer uma adoração teatral, não fazer um culto teatral, não ter uma vida teatral, mas uma vida de verdade. Então era nesse sentido que ele estava falando, e fica o alerta para nós, porque os profetas já vinham vaticinando isso. Então, se alguém criticou pela crítica lá da Jovem da Música, o fez sem razão, porque os profetas, se você lê o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós,
Você vai ver Miqueias, principalmente esses que eu citei, eles vão criticar a forma que estava sendo feito o culto na época. Malaquias, né, a forma que estava sendo a adoração, a tal ponto que Deus chega a dizer em algum desses livros: eu odeio as festas de vocês. Vocês querem apresentar sacrifícios, mas não misericórdia. Misericórdia, e Jesus chega a citar isso, né, para os fariseus. Fala: olha, vocês nunca leram lá, os profetas lá, ide aprender, misericórdia querem, não sacrifícios. Então Jesus, na verdade, estava repetindo o eco dos profetas que já haviam falado isso, né? Então é isso que a gente tem que ter cuidado, é viver realmente o Evangelho de Jesus de forma verdadeira, de forma autêntica, e não apenas de forma teatral, porque a vida espiritual não é isso. A vida espiritual é vida com Deus mesmo, de verdade. Então, fuja do evangelho de fariseu, viva o evangelho de Jesus. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, se a gente não está... a gente tem que olhar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, porque Jesus era a palavra encarnada, era o verbo encarnado. Então temos que tomar cuidado para ver se as nossas companhias, elas são as mesmas companhias de Jesus ou eram dos fariseus. Se a nossa vivência de fé é mais parecida com a dos fariseus ou a de Jesus. É isso que tem que ser escolhido, né? E nós temos que escolher o evangelho de Jesus e não dos fariseus.